Nesta edição, um resumo da confusão envolvendo o afastamento do governador ladrão do Rio de Janeiro. Bolsonaro avisa: ajuda não é aposentadoria. Polícia Rodoviária Federal apreende muita cocaína em Mato Grosso do Sul. Governo federal quer direito de resposta no jornal Funeral da Globo Lixo. Olá, eu sou o Cláudio Lessa falando de Brasília. O Covidão continua abatendo os corruptos. Desta vez, por meio da operação Tris in Idem, foi o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi afastado do cargo durante 180 dias por decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Decisão esta que será analisada por uma corte especial do STJ, composta pelos 15 membros mais antigos, na próxima quarta-feira. Benedito Gonçalves afirmou que, abre aspas, o grupo criminoso agiu e continua agindo, fecha aspas. O STJ, no entanto, negou o pedido de prisão do governador. O vice-governador Cláudio Castro, que também foi alvo da operação, assumiu o cargo. A decisão que afastou Witzel também determinou o cumprimento de 17 mandados de prisão, sendo 6 preventivas e 11 temporárias. Um dos que vão orar vendo o sol nascendo quadrado por algum tempo é o pastor Everaldo Pereira, homem forte do governo do Rio. Outro que se entregou à polícia foi o ex-secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda, Lucas Tristão. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão contra Helena Witzel, mulher do governador afastado, que estaria operando uma caixinha de propina dos contratos emergenciais feitos sem licitação. Ao mesmo tempo, a Operação Placebo da Polícia Federal cumpriu também mandado de busca e apreensão contra André Ceciliano, o Petralha, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, também alvo da operação que afastou Witzel. Até agora, essa figurinha carimbada da corrupção carioca parecia ser intocável. Como se pode perceber, todo o entorno do poder no Rio de Janeiro está completamente contaminado. E você sabe que os iguais se atraem, sempre. O desgovernador de São Paulo, Joãozinho Tranca-Rua, o b****, saiu logo em defesa do comparsa carioca, dizendo que essa decisão de afastamento foi, no mínimo, estranha e que ela, por sua magnitude, deveria ter sido tomada por um colegiado e não apenas por um juiz. E quando chove forte é para molhar de verdade mesmo. O sinistro Lex Luthor de Moraes, do infame Supremo Tribunal Federal, também resolveu hoje jogar mais água suja na cabeça de Witzel, mantendo a tramitação do processo de impeachment do governador afastado. Lex Luthor revogou uma decisão do colega Dias Mefistófoli, que havia determinado que a Alerj formasse uma nova comissão especial para discutir o processo. Para Lex Luthor, não houve irregularidade na formação da primeira comissão, que vai analisar se Witzel cometeu crime ou não de responsabilidade. Você vê que chega uma certa hora em que até os bandidos brigam entre si. Completamente desnorteado, o governador afastado Wilson Witzel fez um pronunciamento oficial na manhã de hoje, misturando as bolas, falando em uso político da justiça brasileira pela família Bolsonaro, insinuando que o presidente possa estar por trás da operação, criticando a subprocuradora Lindora Araújo por, segundo ele, estar se especializando em perseguir governadores e desestabilizar estados, e chegando a citar Sérgio Iscariotes Moro e a suposta parcialidade dele ao julgar o vigarista cachaceiro de 9 dedos. O procurador da República, Eduardo Elhage, rebateu Wilson Witzel, explicando que a ação não teve motivação política alguma. Segundo Elhage, a peça processual é muito robusta. A investigação encontrou e-mails enviados por Witzel com contratos entre o escritório da primeira-dama Helena Witzel e empresas citadas em delações premiadas. O afastamento do governador foi a única maneira encontrada de dar prosseguimento às investigações. Na verdade, a investigação da Procuradoria-Geral da República com o Ministério Público Federal mostra que o esquema de corrupção do governo Witzel pode ter a participação dos 3 poderes do governo do Rio de Janeiro. Já o vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que acha muito difícil
que Wilson Witzel volte a ser o governador do Rio. Para Mourão, o processo de impeachment na Alerj vai prosperar e Witzel não deve mais voltar. O vice-presidente também lamentou a ausência de Estado no Rio e afirmou que é preciso buscar uma forma de reverter essa situação de corrupção generalizada no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje no Palácio do Alvorada que o auxílio emergencial é uma ajuda durante a crise da peste chinesa, não é uma aposentadoria. Ele lembrou que o auxílio já consumiu 250 bilhões de reais e que o governo pretende prorrogar até o final do ano num valor menor do que os R$ 600 reais oferecidos atualmente. Bolsonaro lamentou que exista gente reclamando, mas falou que o Brasil está no limite e que não sabe o que fará se a economia não for reativada. O presidente reclamou ainda do peso da cruz que está carregando. Está muito pesada, disse ele. No momento FEBEAPA de hoje, em homenagem ao saudoso Sérgio Porto Stanislau Ponte Preta, tem uma notícia que vem de Santa Catarina. Por unanimidade, um projeto de lei foi aprovado na Câmara de Vereadores da progressista cidade catarinense de Penha. De acordo com o projeto, será cobrada uma multa de R$ 23 mil para quem tiver cachorro latindo alto. Segundo o texto, provocar ou não impedir o barulho de animais é uma infração passível de multa. A lei também fala em gritaria e algazarra, abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, como alarmes, por exemplo. E se a infração for cometida por uma empresa, a multa dobra, passa para R$ 46 mil. Não é bacaninha? A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de hoje, no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul, 131 quilos e 600 gramas de cocaína, no valor de mais de 16 milhões e 400 mil reais. A PRF informou que vigiava a BR-262 quando um veículo com placa de Campo Grande não obedeceu ao comando de parar, dando início a uma perseguição. O veículo foi detido e 2 homens foram presos. Todos foram encaminhados para a Polícia Federal em Corumbá. Esta é, sem dúvida, uma notícia que deixa os políticos esquerdopatas envolvidos com o tráfico de drogas desesperados. É por isso que eles querem a PRF só fiscalizando o tráfego, dando multas de trânsito, sem se meter com o big business da droga. E agora uma denúncia da telespectadora Solange Santos, que talvez esteja acontecendo com você também. O Bradesco está enviando para sua casa um cartão de consignado. Como o cartão não foi solicitado, a pessoa guarda na gaveta, como o presidente da Câmara faz com as medidas provisórias do Executivo. Ou corta e joga fora, mas não usa o cartão e acaba se esquecendo dele. Um belo dia, eis que a pessoa descobre na conta um crédito chamado de saque do consignado. A pessoa fala com o Bradesco explicando que não pediu cartão algum e que muito menos fez qualquer tipo de saque, mas a gerência insiste, dizendo que a pessoa deu autorização para isso. E, finalmente, surge uma solução. A pessoa paga a fatura que vai receber e o Bradesco devolve os juros. Ou seja, o Bradesco está forçando a pessoa a tomar empréstimos. A Solange pergunta: não é contra a lei enviar cartões sem solicitação? Não é contra a lei nos impor uma dívida que nós não pedimos para fazer? Isso, claro, sem contar as ligações diárias de agentes oferecendo esse tipo de empréstimo consignado. Ela pergunta também: com que autorização nossos dados são passados para qualquer um saber dos nossos detalhes pessoais? Para que serve o Banco Central? O governo federal entrou hoje com uma ação no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, solicitando o direito de resposta contra a Globo Lixo por causa da edição especial do Jornal Funeral de 8 de agosto, quando o fazendão supostamente ultrapassou a fantasiosa marca dos 100 mil mortos por causa da peste chinesa. Além do suposto material jornalístico, o noticiário da emissora ainda abriu com a leitura de um editorial que, segundo a Advocacia Geral da União, continha uma série de críticas infundadas ao trabalho do governo durante essa pandemia de matéria plástica.
A AGU chamou a atenção para o fato de que no dia 20 de agosto enviou uma notificação extrajudicial para a Globo Lixo, com um texto a ser lido no jornal Funeral a título de direito de resposta por parte da União. A Globo Lixo, claro, se recusou a abrir espaço, não restando nenhum outro caminho a não ser a judicialização da questão. Num rápido giro de manchetes, a dívida pública federal do Brasil caiu 1,03% em julho em relação ao mês de junho, alcançando 4,345 bilhões de reais. A informação é do Tesouro Nacional. O presidente Bolsonaro, que está flertando com um retorno ao PSL e tem conversado com o presidente nacional da legenda, Luciano Bivar, teria apresentado uma lista negra composta por um senador e 7 deputados federais que ele gostaria que fossem expulsos do partido. Segundo se informa, entre os nomes estariam o do senador Major Olímpio e dos deputados Julian Lemos, Joyce Hasselmann e Júnior Bozella. Ah, e mais uma coisinha. No começo dessa empulhação chamada de pandemia, eu pensava que os pobres é que iriam acabar roubando e saqueando lojas, mercearias e supermercados, desesperados pela fome e pelo desemprego. Mas o que eu vi foram políticos e governantes canalhas roubando e saqueando em nome da doença. Até a próxima.